Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma aula de filosofia. Nós vamos basear a aula de hoje na seguinte competência: conhecimento. Conhecimento é uma das 10 competências da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então vamos enriquecer um pouco o nosso conhecimento, entendendo um pouco sobre política, a criação do Estado, uma espécie de uma teoria política nessa aula. Então vamos lá. Vamos começar com a palavra política. A palavra política, ela está se referindo à cidade, à polis. Então sempre que há um ajuntamento humano, uma vila, uma aldeia, um ambiente rural, um ambiente urbano, precisa ter alguma ideia de política, de áreas comuns que devem ser, de alguma maneira, dirigida, governada por alguém. Então, daí surge a ideia de política. Nós vamos ainda, continuando lá na Grécia Antiga, naquele ambiente da democracia grega, vamos conhecer um pouco as ideias de Platão. Platão escreve uma obra chamada de A República. Nessa República de Platão, ele traça o ideal para o seu tempo de uma cidade vivida no contexto da democracia grega. É claro que olhando para aquela obra hoje, nós vamos encontrar muitas coisas que precisaram ser corrigidas. Por exemplo, na democracia, na República de Platão, aquela democracia, somente os cidadãos gregos poderiam votar e ser votados e também participarem dos debates em praça pública. Ficavam de fora as mulheres, os estrangeiros, os escravos, os menores de idade, enfim. Era um debate muito exclusivo apenas para aquela classe. E acaba a democracia grega virando uma aristocracia, onde quem participava é um grupo de pessoas que eles chamavam de aristos, que significa bem-nascidos, nobres, ricos, um segmento da sociedade. Mas depois de Platão, nós vamos ter, aqui onde eu gravo tem passarinhos cantando, depois de Platão, nós vamos ter Aristóteles. E Aristóteles, ele escreve uma obra, que ele também tem o nome de Política, e nessa obra ele vai traçando ali os pressupostos de uma boa política que, na visão de Aristóteles, deve buscar o bem comum, o bem de toda aquela sociedade. Muito diferente de hoje, onde, quando se pensa em política, as pessoas não estão buscando o bem comum, mas buscando o poder. Ainda na Grécia Antiga, Aristóteles vai traçar uma ideia do meio termo. Para ele, a política deve ser exercida com ética e com virtude. E para isso tem que deixar os extremos, a falta e o excesso, e convergir para um bem comum sem nenhum extremismo. Vou dar um pulo agora, saindo da Grécia Antiga, de Aristóteles, passando pela Idade Média, assim, sem nem olhar direito, nós vamos até quando começa o Renascimento cultural. Aí pelo final do século XV, e nós vamos encontrar um pensador chamado Nicolau Maquiavel. Maquiavel é aquele pensador a quem se atribui a frase "os fins justificam os meios". Ele escreve uma obra chamada de O Príncipe. E nessa obra ele vai traçando como um governante deve se portar. É claro que ele deixa de fora todos os milindres, aquela ideia que o governante era determinado por Deus dentro da religiosidade da Idade Média. Ele fala, não, a política se faz com armas e com dinheiro, e com guerras, e com virtudes, e o governante tem que saber se manter no poder. É um manual de política, O Príncipe, que é usado, até lido
melhor dizendo, até hoje por a grande maioria dos governantes. Mas depois vai surgir o homem que vai tratar a ideia de Estado. Esse cara é conhecido como o primeiro contratualista, Thomas Hobbes, um inglês. E Hobbes vai dizer que o homem, na sua natureza, ele é mau. Ele é capaz de matar, roubar, trair, viver um ao lado do outro é uma coisa um tanto quanto perigosa. Ele chega a falar a seguinte frase: o homem é o lobo do homem. Hobbes vai escrever uma obra chamada Leviatã. Nesse livro que ele escreve, aqui está aparecendo a capa, a primeira capa do livro, né, que tem um homem saindo das águas com uma espada, um cetro, deve ser uma coisa assim, e ele tem um corpo como se fossem umas escamas. Na verdade, o desenho desse livro, essas pequenas escamas, era rosto de pessoas. O governo, na visão de Hobbes, é um homem feito de polvo, né? E para que esse homem feito de polvo ele possa aparecer no livro O Leviatã, ele diz assim: transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires teu direito, autorizando assim de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, a multidão, assim unida numa só pessoa, se chama Estado. É esta a geração do grande Leviatã, ao qual devemos a nossa paz e defesa. Como eu já disse, Hobbes ele acha que sem o Estado haveria uma guerra de todos contra todos. Por isso, Hobbes defendia o Estado de uma maneira tão enfática que ele chegou a dizer: é melhor um Estado absoluto, autoritário, do que a falta do Estado. Em seguida, nós vamos ter um outro pensador, um outro inglês, chamado John Locke. John Locke meio que rebate a ideia do Hobbes, quando o Hobbes diz que haveria uma guerra de todos contra todos. Locke vai dizer: cada um seria juiz da sua própria causa, porque ele vai advogar o direito à propriedade. Mesmo lá no estado de natureza, o homem já tinha direito à propriedade. Então, Locke fala de liberdade, igualdade e principalmente propriedade. E ele se constitui num autor que defende o Estado liberal. Depois de Hobbes, as discussões nesse tempo, né, e pelo século XVII estão muito acirradas, vai aparecer um pensador chamado Montesquieu, o Barão de Montesquieu. E Montesquieu vivia no tempo das monarquias, né, mesmo monarquias absolutas ou constitucionalistas, o poder estava centralizado numa pessoa. E Montesquieu vai defender a ideia da divisão de poderes. Hoje nós conhecemos essa divisão como os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso é aplicado na maioria dos governos republicanos, inclusive no Brasil. Nós temos aqui na foto, né, o nosso poder executivo ali no Palácio do Planalto, o legislativo, né, naquele prédio que tem aquelas conchas, uma virada para cima, outra virada para baixo, e o judiciário ali representado pela estátua da justiça. Ainda continuando no desenvolvimento desses pensadores, nós vamos ter o contrato social, né? Aquele contrato já defendido anteriormente por Hobbes, agora ele ganha um novo contorno. O pensador francês Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai dizer o seguinte: nós precisamos desse contrato para que as vontades individuais elas sejam
tornadas através do contrato uma vontade geral. Então o conceito de Rousseau é a vontade geral, porque há muita diferença, né? Tem uma obra do Rousseau chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens. E os homens são muito desiguais. Rousseau chega a dizer, quando um sujeito, lá no estado de natureza, ele viu que ele era mais forte, mais bonito, mais destro, mais inteligente que o outro, ele procurou dominar esse outro. Então, é necessário esse contrato para que se estabeleça a vontade geral. Nós vamos ter, aí no século XIX, uma definição de Estado a partir do sociólogo alemão chamado Max Weber. Weber diz o seguinte: o Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio da força física em determinado território. Isso é o que a gente vê hoje aí, né? O Estado, ele tem o direito dos seus representantes usarem a força, a arma, através das polícias, das forças armadas, porque ele, nesse conceito desse monopólio, é quem pode garantir a lei e a proteção do cidadão. Não poderíamos deixar de falar de uma visão de Estado de dois pensadores. Eu vou colocá-los os dois juntos aqui, Karl Marx e Friedrich Engels. Eles trabalharam juntos nessa ideia de Estado, de política, que o pensamento de um, em determinado momento, se funde ao pensamento do outro e fica prevalecendo a visão chamada visão marxista. Para Marx e Engels, o problema do Estado estava nas classes sociais. Eles diziam o seguinte: sempre haveria uma classe dominante e uma classe dominada. Eles chegam a dar nome a essas classes. Para Marx, principalmente, ele dizia, a classe que domina, ele vai chamar de burguesia, e a classe dominada de proletários. Por quê? Porque, na visão de Marx, a burguesia, ela detinha os meios de produção. Tudo estava nas mãos dessa classe, dessa alta classe, dessa classe dominante, dessa burguesia. E a outra classe, que seria os proletários, a palavra proletário quer dizer proprietário de filhos. Ele só possuía a própria prole. E Marx, ele vai estabelecer um pensamento em que ele consegue atribuir uma propriedade àquele que não tinha propriedade. Ele vai dizer, olha, proletários, vocês são proprietários, são donos de alguma coisa. Vocês são donos da força de trabalho. Isso traz um certo equilíbrio, né? O Estado, como um instrumento de dominação de classe, agora vai haver um atrito entre as classes para que haja um certo equilíbrio. É uma coisa que esse dualismo nós podemos contemplá-lo até hoje, né? E esse dualismo, ele é tão forte que nós chegamos a momentos políticos do nós contra eles. É claro que tudo isso são só distorções, né? E a política, ela não termina aqui. Ela vai se aperfeiçoando, surgirão novas formas, surgirão novos pensadores, já surgiram muitos outros que não deu para contemplar aqui nessa aula, mas é bom a gente ter uma ideia de como a política andou através dos séculos. É isso, obrigado pela atenção, valeu!